tema da minha mensagem hoje é alegrai-vos no Senhor. É o que Paulo vai dizer aqui, né? Filipenses 4:4. Acompanha comigo, por favor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Só esses dois hoje aí, queridos. Eu acho que essa é a 22ª pregação sobre essa epístola de Paulo aos Filipenses. E é interessante eu e você repararmos que aqui no versículo 4, olha como que Paulo começa abrindo a boca, dizendo assim, alegrai-vos. Alegrai-vos ali é um verbo que está no imperativo, denota de fato ordem. É uma ordenança, é um mandamento. O Senhor está nos ordenando a nos alegrarmos nele. Só que para Paulo dar esse mandamento, é de suma importância que nós venhamos a lembrar qual é o contexto que Paulo estava vendo, que ele estava passando. Lembra? Diz a Escritura que Paulo estava preso, estava correndo risco de vida. Sim, podia morrer a qualquer instante. Um de seus fiéis amigos, Epafrodito, ficou doente à beira da morte, quase morreu, trazendo sobre a vida dele mais angústia ainda. Ver uma pessoa que amamos doente. Não obstante, em Filipos, os hereges estavam colocando heresias terríveis dentro da igreja do Senhor. Havia falsos profetas para tudo que é lado. Estava havendo discussão dentro da própria igreja, briga entre irmãs. Briguinha ali, Paulo dizendo, vocês precisam pensar a mesma coisa, precisam andar com um pensamento alinhado. Não podemos fazer isso, senão a casa de Deus acaba se dividindo. E não obstante, Paulo ainda estava preso, né? Isso que era mais difícil, por mais que seja uma prisão domiciliar, mas ele ainda estava preso. Só que mesmo assim, Paulo vem e ordena, alegrai-vos. Não é sempre que possível sintam-se alegres. Se esforcem para se alegrar. Tenham um pensamento positivo. Não é isso. É um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Então eu quero passar 3 princípios aqui com base nesses 2 versículos aqui. O primeiro é o seguinte. Alegria para o cristão não é uma opção, é um mandamento. Mandamento. Como eu disse, Paulo aqui ele não está aconselhando. Porque você sabe, conselhos funcionam assim, né? Você pega e diz para a pessoa, olha, tem esse caminho e esse. Eu te aconselho a seguir este caminho. Só que fica a critério da pessoa, ela escolher aquele caminho ou não. Paulo aqui ele não está dando conselho, está dando uma ordem. Só que a princípio parece uma ordem sem sentido, porque se alegrar sempre. Queridos, sabemos que há dias difíceis demais. Sabemos que há dia de chuva, há dias de tribulação, há dias de angústia, há dias de enfermidade, há dias de luto, há dias de choro, há dias onde parece que tudo dá errado. Mas ainda assim, Paulo disse, alegrem-se sempre, independente da circunstância. E Paulo, ele dá essa ordem, não sendo hipócrita. Ele dá essa ordem e vivendo aquilo que ele acredita. Por isso ele ordena. Ele está numa circunstância degradante, terrível, para não dizer péssima. E ainda assim, ele ordena, olha, vocês precisam se alegrar no Senhor. Por quê? Porque é isso que eu faço. Paulo não está delirando, Paulo não está louco por conta da sua circunstância, mas mesmo em uma circunstância difícil, Paulo diz, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Só que para você se alegrar no Senhor, você precisa de fato saber qual o conceito correto de alegria. Qual é a alegria que Paulo ordena a mim e a você? Porque alegria, por mais que você possa ir ao dicionário e tenha alguns significados ali, sinônimos, que não foge muito da mesma explicação, mas muitas pessoas entendem o que é alegria de forma totalmente diferente, é quase que algo subjetivo. O que é alegria para uma pessoa que está há dias no deserto, sedento? Para ele alegria é água. Para alguém que está preso há anos, para ele alegria é o dia que ele vê a porta da cela se abrir para que ele saia. Alegria pode ser subjetivo. Alegria para os ímpios é totalmente diferente da alegria bíblica. Os hedonistas, eles acreditam que a vida deve ter como objetivo a busca pelo prazer. Então, por conta disso, o hedonista ele vai fazer de tudo para que ele consiga prazer. Vai pagar o preço que for necessário. Vai passar por cima de quem quer que seja, porque ele está preocupado apenas com ele. O triunfalista,
ele tem a confiança absoluta no sucesso. E nós vemos que para essas pessoas, alegria, felicidade se baseia em prazer, riquezas e sucesso. Se você consegue juntar essas três coisas, hoje na nossa sociedade, você é alguém próspero, alguém que deu certo na vida, alguém que venceu na vida. Se você consegue juntar essas coisas. Festas, vícios, bens, status, é isso que o mundo procura o tempo todo. Só que a Escritura é explícita e categórica em dizer que as pessoas que colocam a sua alegria apenas nas coisas deste mundo, eu não estou dizendo de forma alguma que as coisas que nós temos aqui no mundo não nos tragam alegria, isso é um absurdo, claro que trazem. Mas se nós colocamos a nossa alegria apenas nas coisas aqui deste mundo, Paulo vai dizer, se a nossa alegria é apenas com base nas coisas daqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós não podemos fazer isso, porque Isaías vai dizer assim, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O ímpio, ele pode ter alegria, pode ter prosperidade, pode ter dinheiro, fama, sucesso, tudo. Paz, a Escritura diz que não tem. Então nós temos que saber primeiro qual é o conceito bíblico de alegria. Muitos cristãos também vão para um caminho errado. Eles não percebem, mas eles continuam sendo filhos da teologia da prosperidade, a ponto de achar que um cristão genuíno e fiel a Deus é aquele que não tem problema em casa, é aquele que não tem problema com os filhos, é aquele que não briga com o marido, com a esposa de jeito nenhum. E briga que eu digo aqui, né, irmão? No sentido físico, né? Espero que você me entenda, né? No sentido de DR, desentendimento. Ele pensa que o cristão abençoado é aquele que nunca passa apertado, nunca fica doente, tem dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quase que vira um hino da igreja. Nós vemos muitas pessoas, infelizmente, que são quase que reféns da teologia do coaching, que elas precisam, semana após semana, ter o seu ego massageado, escutar constantemente que ela é raridade, que ela é uma bênção, que ela é especial, e então ela fica feliz por conta disso, ainda que por vezes não seja, mas ela fica feliz por conta disso. Agora Jesus vem dar para mim e para você o verdadeiro parâmetro do que é ser feliz. Lembra em Mateus capítulo 5? Mateus capítulo 5 em diante começa o sermão da montanha. Bem-aventurados, felizes, alegres. E ele começa a dizer, quem são esses? Quem são essas pessoas que de fato são felizes? Ele vai dizer, o pobre de espírito, não o pobre de dinheiro. O pobre de espírito. Aquele que sabe da sua miséria, aquele que sabe como o pecador é, o quão falho é, e o quanto constantemente precisa mudar. Este a Escritura diz, este é feliz. Ele vai dizer que felizes são aqueles que choram, porque quem chora é consolado. E parece até um paradoxo, né? Uma aparente contradição. Bem-aventurados os que choram, feliz o que chora. Mas aquele que chora é aquele que vai ser cancelado, aquele que tem sede é que vai ser saciado. Quem é perseguido por conta de Jesus Cristo, diz a Escritura, que este encontra motivo de alegria. Era o que Paulo estava passando. Preso, injustamente, tido como herege, abandonado por amigos, por um monte de gente. Só sobrou ele. E alguns amigos aqui de Filipos que tinham muita estima pelo apóstolo. Mas ele, mesmo dessa forma, ele sabia, eu estou aqui por conta da minha fé, do Deus ao qual eu creio, e por conta disso eu fui perseguido, e ele sabia daquilo que Jesus havia ensinado. Quando forem perseguidos por conta do meu nome, não entristeçam. Vocês devem ficar felizes. Então o que Jesus e o que Paulo diz é que alegria para mim e para você, queridos, é algo ultra circunstancial. É algo que vai além da circunstância. É algo que ultrapassa aquilo que nós estamos passando em casa, no trabalho, na família, em qualquer lugar. A alegria do cristão vai além disso. E por que ela vai além disso? Porque a nossa alegria ela não está baseada nas coisas que dão certo. No dia em que o filho nasce, no dia do nosso pagamento, no dia de uma promoção, no dia da realização de um sonho. Nada contra essas coisas. Mas a alegria do cristão, ela não é com base em coisas, mas é com base em uma pessoa. Na pessoa de Jesus Cristo. E se você entende isso, pode ter certeza. Aí você vai entender o que Paulo diz aqui, né? Ainda que as circunstâncias sejam as piores possíveis, se a sua alegria está em Cristo, meu irmão, você pode estar preso como ele estava. Você pode ser tido como herege, como traidor da pátria. Não importa.
a gente vai sempre continuar feliz. Através de Jesus Cristo, eu e você recebemos aquilo que nós temos de mais precioso, que é a salvação das nossas almas. E como que isso pode não fazer com que nós venhamos a exultar em alegria? Oh Deus, quando eu estou orando, uma das coisas que mais me enche de alegria é saber o que eu merecia. Eu tenho noção disso. E eu falo isso sem falsa demagogia. Eu sei exatamente o que eu merecia, eu sei onde exatamente eu devia estar. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E aí eu não precisei me perder de forma absurda, não. Basta estar longe do Senhor para você se ver como um inútil, para você se ver como alguém que sempre necessita. Então nós temos Cristo que nos salvou. E a Escritura diz que Ele, além de nos salvar, coisa que nós não merecíamos, que nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Oh Deus, se isso não nos enche de alegria, se isso não faz com que o nosso coração borbulhe de amor pelo Senhor, o que mais pode fazer? Nada. É tão certo que você vê em toda a Escritura. Você vê, por exemplo, Abacuque. Abacuque, ele está ali, ele tem uma visão do juízo de Deus. E ele consegue nitidamente ver os caldeus, os babilônios, vindo e começando a destruir o seu povo. Lembra? Aquele povo era um povo perverso, um povo que Deus havia levantado para destruir o seu próprio povo por conta da dureza de coração. Então, Abacuque vê as coisas tudo dando errado. Tudo dando errado. Sabe o que ainda assim ele diz? Abacuque 3, põe ele, por favor, Miguel. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais. Ou seja, ainda que a desgraça seja total. Ele termina. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O cenário de desgraça, mesmo assim, Abacuque sabia, a minha alegria não está nisto. É por isso que Paulo consegue dizer para mim e para você, alegrai-vos no Senhor, é somente nele. Oh Deus, às vezes eu vejo pessoas com planos, e planos bíblicos, por exemplo, casar é algo fantástico, maravilhoso. Só que eu vejo pessoas colocando uma expectativa tão grande no casamento, achando que no dia que elas conseguirem casar, a sua felicidade vai ser plena, completa. Não vai. Você sempre vai se ver faltando algo se você não é cheio desta alegria aqui. Eu lembro, eu já falei para os irmãos aqui, né? Minha esposa, 7 anos pedindo para casar comigo. 7 anos. E eu não era crente, só enrolando ela, óbvio, né? 7 anos. E eu fui para o Rio Grande do Sul, fiquei 3 meses lá, enquanto isso ela foi fazendo todos os preparativos, né? Vestido, isso, buffet e tal, um monte de coisa. E na medida daquilo que a gente podia, ela fez do gosto dela. Falei, não, o vestido é tanto, vai, dá, pagando 2 anos aí depois. Dá um jeito. E eu lembro que o vestido que ela queria, a daminha que ela queria, a decoração que ela queria, o noivo, espero, que ela queria, né? O principal. Tudo que ela queria, festa, bolo, nossa, foi maravilhoso. Eu lembro da gente chegar em casa, ela fala assim para mim, nossa, foi só isso? Acabou? E, criatura, eu vou pagar isso em um tempão ainda. Como assim? Acabou? É porque mulher, eu acho que tem mais esse anseio, né, mais esse desejo, e acha que, olha, isso aqui, o dia que eu conseguir, a minha felicidade vai estar aqui. Tadinha, mal sabia ela que o sim no altar era o começo de uma longa jornada, até que a morte o separe. Aí já se vão 2 décadas. A nossa alegria não está em coisas, ainda que sejam coisas que Deus abençoa e que Deus ordena, que Deus aprova. Filhos é uma coisa maravilhosa, irmãos. Filho é fantástico, tenha aos montes, tenha, benção. Mas não coloque toda a sua esperança de alegria no filho, porque um dia ele cresce e vai embora. E se a sua alegria estava no filho, acabou. Não coloque toda a sua esperança no amor de mãe. Eu tenho um amigo que tem uma tatuagem bem grande, escrito assim, amor só de mãe. E o dia que a mãe falecer, acabou o amor verdadeiro? Nós não podemos preencher esses vazios, essas alegrias,
com nada, nem com coisas lícitas, que a Escritura diz, mas apenas com o Senhor. A segunda coisa que nós vemos aqui é que, na verdade, uma pergunta, né? É possível alegrar-se independente da circunstância? Porque você se alegrar no dia do pagamento é fácil, depois do quinto dia, o último, já começa a ficar mais difícil, né? Mas se alegrar ali no comecinho é uma maravilha, quando as coisas estão dando certo, quando no trabalho se é promovido, quando não tem nenhum problema financeiro, de saúde, nada, é fácil se alegrar. Agora, imagine-se no lugar de Abacuque, que a gente acabou de ler. Você sabe, ali, não existia essa questão de, olha, Abacuque, você trabalha com o quê? Sou blogueiro. Faço divulgação, stories. Não tinha isso. Eles viviam exclusivamente da lavoura. Exclusivamente da lavoura. E então ele diz, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não há jagada, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ou seja, ainda que acabe tudo, e a desgraça seja total. O que ele diz no versículo 18? Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Imagine uma circunstância difícil, por exemplo, uma circunstância de perseguição, enfermidade, desemprego, enfermidade junto, e luto de um familiar. Junta tudo isso de uma vez. Imagine um homem assim. O cara fica desempregado, fica enfermo, os amigos acabam abandonando, morre parente. É possível sermos felizes mesmo em circunstâncias terríveis como essa? Se sim, como? É isso que Paulo explica aqui. Paulo diz sim, é possível, e a forma é você entender que a verdadeira alegria não é ausência de problema. Você não pode associar isso. Uma pessoa verdadeiramente alegre é aquela que não tem problema. Alegria é a ausência de dificuldade, a ausência de choro. Não é. Como eu disse, alegria é algo ultra circunstancial. É algo que vai além das circunstâncias de momento. Só que eu sei que, eu dizer assim para você, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você pode dizer assim para mim, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o quão difícil está a minha vida. E eu conheço cada história difícil. Cada história que quando eu ouço, eu choro. Oh Deus, que dificuldade. De pessoas que foram abusadas por parentes, foram abandonadas por quem mais amava. Tem um amigo que acho que ele perdeu, se eu não me engano, foi o pai, né? Engravidou a mãe, abandonou. A mãe faleceu com 13 anos. A mãe faleceu, ele foi expulso da casa dos avós. E, nossa, tristeza em cima de tristeza. Hoje, graças a Deus, pastor, homem de Deus, casou, a esposa engravidou na lua de mel já. Que benção, né? Começaram a ser trabalho. Benção. Só que eu sei que eu dizendo isso aqui para você, você pode dizer assim, pastor, é fácil dizer se alegre, se o senhor não está na minha circunstância. Então eu vou dizer para você, eu vou dar para você o currículo de quem ordenou para que eu e você devemos alegrar. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. São servos de Jesus Cristo, sou ainda mais, falo como se estivesse louco. Daí ele começa a dizer as aflições que ele passou. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite no mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Gente, até cansa de ouvir, né? Que desgraça de vida. Como assim? 1 dia e meio na voragem do mar. Você sabe, né? Mar não tem borda. Ou se apegava a alguma coisa, ou nadando 1 dia e meio. Paulo passa por tudo isso. E este homem que passou todas essas dificuldades, ele disse que ele recebeu aquelas quarentenas de açoite, né? 39, que é 40 menos 1. Já assistiu Paixão de Cristo? Já assistiram, né? Todo mundo já assistiu. Paulo recebeu várias daquelas, Jesus Cristo uma só.
Paulo ele foi apedrejado e dado como morto. Você imagina o sangue que aqueles homens tinham no olho para querer matá-lo. E então eles começam a apedrejar Paulo. Então há duas explicações, pelo menos os comentaristas divergem, né? Alguns vão dizer que de fato ali houve um milagre, que Paulo foi morto e ressuscitou, porque o pessoal tinha sangue no olho, para eles parar e estacar pedra, ou seja, acabou o homem. Mas ainda que isso não tenha acontecido, você imagina, apedrejado, dado como morto. Sabe o que é interessante na vida de Paulo? No dia seguinte, após o apedrejamento, sabe onde ele estava? Sinagoga, cultuando a Deus. Gente, o cara foi apedrejado, dado como morto no dia, estava no culto, isso é a gente. Já vai no patrão, pede 2 semanas de licença. Eu sofri muito, patrão, dá uma chance aí. Este homem que passou todas essas dificuldades, sofrimentos de verdade, queridos, eu acho que juntando o nosso sofrimento aqui, cara, não chega perto disso, né? Não tem como. Então vamos juntando os nossos. Ele passou por isso sozinho. Lembra em Atos 16, quando diz que Paulo e Silas, mesmo presos, açoitados, o que eles faziam na prisão? Murmuravam, faziam textão, reclamaram no Facebook. Ó vida cruel. Hashtag magoado. Era isso que Paulo dizia? Não. Diz a Escritura que eles cantavam. Cantavam felizes por serem dignos de serem açoitados por conta de Jesus Cristo. Então, depois de sabermos que é possível sim se alegrar independente da circunstância, você precisa entender que só há uma fórmula. Cristo. Lembrar de Gálatas 5:22 que o mesmo apóstolo vai dizer que a alegria genuína é fruto do Espírito. Que é o Senhor que coloca em nós, que a alegria deste mundo é uma alegria efêmera, né? Ela tem uma duração bem curta, passageira. A alegria em Cristo é totalmente diferente. Se a alegria dos ímpios se resume a prazer, dinheiro, status, sucesso, viagens. Olha, eu lembro há muito tempo acho que estava lendo, não lembro se estava lendo ou vendo, uma reportagem sobre uma atriz, e uma atriz que era uma das mais tops do Brasil na época, e ela dizendo que ela já tinha saído com tudo que é homem. E homens que essa sociedade idolatram. Homens bonitos mesmo. Fulano, já peguei. Ciclano, também. Outro, já rodou na minha mão. E ela começou a dizer aquele monte de coisa. E então, depois de falar de ter saído com tantos homens que as mulheres idolatravam, ela disse assim: mas eu só queria ser amada. Eu tive o prazer no braço de muitos homens. Me sentir amada? Em nenhum. Assim é a vida da pessoa sem Deus. Jamais se completa. A alegria plena? Não tem. Tendo em mente que todas as coisas cooperam para o nosso bem, meu irmão, fica muito mais fácil. Até diante de circunstâncias terríveis como essa, de angústia, prisão e sofrimento, mesmo assim sermos felizes. Você lembra? Aqui no primeiro capítulo, né? Paulo ele vai dizer que graças à sua prisão, ele pôde pregar o evangelho a toda a guarda pretoriana. Ou seja, Paulo estava preso com todos os motivos para reclamar, mas que ele disse: nossa, ainda bem, tive que pregar para um monte de gente aqui na cadeia, pessoas que eu jamais ia conseguir pregar. Então Deus colocou aqui para evangelizar esse povo aí. E terceiro, e último para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. É o seguinte. Terceiro e último princípio: mantenha os olhos na expectativa da vinda do Senhor. A Escritura diz que eu e você somos peregrinos neste mundo. O que é peregrino? É aquela pessoa que está apenas de passagem. Paulo sabia disso. Paulo sabia que aquelas prisões, aquelas algemas, elas iriam prender, mas apenas por um breve momento. Ainda que fosse uma prisão perpétua. Ele sabia que aquela prisão era apenas por um momento, mas que haveria um dia em que ele seria livre por completo. Que um dia ele estaria diante do Senhor, sem algemas, sem choro, sem lágrimas, sem sofrimento, sem as dores do pecado. Paulo sabia disso. E é assim que eu e você devemos viver. Devemos sempre lembrar que há um novo céu e uma nova terra preparado para nós. Ali nós devemos, de fato, investir toda a nossa vida, porque esse mundo, meu irmão, não se iluda, ele é apenas um Titanic que
vai colidir com o iceberg, mais cedo ou mais tarde. O mundo não vai melhorar. Porque a Escritura diz que a tendência é piorar. Você investiria? Vamos colocar que você fosse um acionista da Bolsa de Valores. Aí então você teria coragem de investir todo o seu dinheiro no Titanic, sabendo qual é o destino dele? Sabendo o fim da história? Jamais. Nenhum doido faria isso. Só que é o que muitos fazem em relação a essa vida. Eles investem tudo que eles podem aqui. E se esquecem que o nosso reino não é aqui desse mundo. Por que eu digo isso? Porque se você tem a expectativa da vinda do Senhor, saber que nós estamos aqui apenas de passagem, voltando para Ele, isso vai fazer com que você tenha uma conduta melhor onde você estiver. Sim, é isso que ele vai dizer no versículo 5, né? Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Se você sabe que o Senhor está perto, meu irmão, você não vai fazer coisa errada propositalmente. Você vai, com todo o seu coração, se esforçar para ser o mais santo possível. Por quê? Porque você sabe que no Senhor apenas você encontra alegria. Eu e você devemos lembrar que ninguém consegue ser plenamente feliz longe de Deus. Ninguém. Eu não estou dizendo que ele não possa ter bens, que ele não possa ser conhecido, que ele não possa ter fama, sucesso. Esses dias eu vi um iate de um bilionário, e eu falei, nossa, o Neymar é um quebrado perto desse cara. Quebrado. Muito dinheiro. Eles podem ter. Alegria plena apenas no Senhor. E que de fato a vinda do Senhor, que está perto, possa nos motivar a constantemente sermos a cada dia mais dedicados, mais santos. Buscarmos o nosso Deus a cada dia mais e termos a cada dia uma conduta melhor. E que essa alegria que habita em nós possa contagiar as pessoas a ponto das pessoas olharem para nós e também quererem o Deus ao qual nós servimos. Amém, meus irmãos?